Boa noite a todos, ou bom dia, dependendo do horário em que estejam a ver este vídeo. É a primeira vez que estou a gravar um vídeo para o canal, neste caso YouTube e Instagram. Tenho no meu coração há algum tempo partilhar aquilo que vai na alma em relação a Deus, e hoje decidi que ia iniciar. Até não estou muito preparado, mas gostava de partilhar convosco, pelo menos para pensarem, algumas coisas que Deus tem colocado no meu coração e que eu tenho meditado nos últimos tempos. E aquilo que tem ido no meu coração nos últimos tempos tem sido a bondade de Deus, pensar no amor de Deus e na bondade de Deus. E eu tenho sido confrontado com uma atitude que existe no meio cristão, do qual eu faço parte, de muitas pessoas afirmarem que Deus é bom da boca para fora, mas no seu íntimo sentirem remorso contra Deus, mágoa por alguma coisa que aconteceu na sua vida e que terá sido Deus o culpado, pelo menos segundo a sua forma de pensar. E como é bonito, e no seio do meio cristão tem que se dizer que Deus é bom, porque é o que é, que Deus é bom, então dizemos-lo, mas no fundo estamos magoados. Estamos magoados porque Deus tratou aquele melhor que eu, tratou-me a mim de forma que eu acho que não é justa, etc, etc, etc. E tenho visto nos últimos tempos muitas pessoas amarguradas contra Deus e muitas pessoas que acabam por abandonar a fé cristã por essa razão e acabam por abandonar a comunhão com os irmãos. Vejo muitas pessoas feridas por causa de experiências com irmãos e, na verdade, viver no meio da igreja é viver no meio de uma... Às vezes parece que estamos a viver no meio de uma colmeia de abelhas, em que às vezes os cristãos não se comportam como deveriam ser. Alguém disse que se existe a igreja perfeita, no momento em que eu ou tu entrarmos lá, ela deixa de o ser. Então a verdade é que viver em comunidade com pessoas, descobrem-se os erros, descobrem-se os pontos fracos e, na verdade, ferro com ferro se amolam, e no seio da igreja deveria de ser assim, devia de ser um crescermos juntos, e na verdade muitas vezes acaba por não ser isso, por falha nossa, por nós não estarmos a fazer aquilo que Deus manda e a aplicar aquilo que Deus manda. De toda forma, esse não é o propósito daquilo que eu aqui quero partilhar, mas eu gostava que nós pensássemos, meditássemos sobre quem Deus é, independentemente das experiências melhores ou piores que tenhamos tido neste mundo, na nossa vida, com as pessoas à nossa volta, que possamos partir de uma base, e a base é quem Deus é, como Deus é. E eu gostava de partilhar uma passagem que me tem tocado muito. Jesus Cristo, que viveu nesta terra há cerca de 2000 anos, ele veio com um propósito, e mais tarde falarei nisso, não é? Mas uma das coisas também que Jesus veio fazer foi mostrar verdadeiramente o Pai. Deus sempre se revelou ao homem, desde a criação até aos dias de hoje. Deus sempre tem revelado ao homem de inúmeras maneiras. Mas na verdade há uma passagem em Hebreus 1, que eu vou abrir, tenho aqui uma Bíblia, Hebreus 1, que diz: havendo Deus desde a antiguidade falado em várias ocasiões e de muitas formas aos nossos pais por intermédio dos profetas. E aqui o autor está a falar para Hebreus, portanto, que é o povo de Israel, que são aqueles que têm os guardadores dos oráculos de Deus, os guardadores das escrituras sagradas do Antigo Testamento, que eram a lei, os profetas, etc. Eram os escritos que tinham sido preservados ao longo dos anos com revelação de Deus. E o autor, escrevendo a estes hebreus, ele diz: havendo Deus desde a antiguidade falado em várias ocasiões e de muitas formas aos nossos pais, portanto aos nossos antepassados, por intermédio dos profetas, e nós sabemos que era através de profetas que Deus falava ao povo dele,
Não só o povo dele, mas outras nações que nem eram povo de Deus. Havia profetas de Deus que falavam a essas nações. Nós temos o exemplo, por exemplo, de Jonas. Jonas que foi pregar a Nínive por ordem de Deus, e Nínive não era da Assíria, não pertencia ao povo de Deus. Deus se preocupou sempre com a humanidade e sempre se revelou. Inclusive há uma passagem que menciona que Deus não fará coisa alguma sem a revelar aos seus servos, os profetas. É óbvio que Deus faz isso porque os profetas, por sua vez, exortavam e alertavam as pessoas. Mas voltando aqui a Hebreus, diz, depois de afirmar isto, diz: nestes últimos tempos, e esta carta foi escrita talvez perto do ano 70 depois de Cristo, nestes últimos tempos nos falou mediante o seu Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo o que existe e por meio de quem criou o universo. Portanto, Jesus Cristo, que esteve na fundação do universo, e Ele até é quem sustenta tudo, quem evita que tudo colapse, é o Senhor Jesus Cristo. Nestes últimos tempos, portanto, quando Cristo veio há 2000 anos atrás, diz aqui que Deus falou por meio dele. E é interessante também porque há outra passagem que é em João 14, que eu abro aqui num instante. João 14, versículos 8 e 9, em que um dos discípulos de Jesus, que é Filipe, disse: Senhor, portanto falando para Cristo, para Jesus Cristo, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso é suficiente para nós. Eu vou reler novamente. Senhor, mostra-nos o Pai, e isso é suficiente para nós. Filipe queria conhecer o Pai. Quem? Deus. Deus o Pai. E o que é que Jesus respondeu no versículo 9? Então Jesus ministrou-lhes, ou respondeu-lhes: há tanto tempo estou convosco, e tu não me tens conhecido, Filipe? Aquele que vê a mim, vê o Pai. Como podes dizer, mostra-nos o Pai? Então Jesus Cristo foi uma revelação plena e perfeita de quem é o Pai. E eu atrevo-me a dizer, melhor do que a revelação que nós tínhamos já dos profetas ao longo dos anos. Cristo foi uma melhor revelação. Eu depois, num próximo vídeo, poderei explicar isso, porque é que Cristo foi uma melhor revelação, mas Cristo foi uma melhor e mais completa revelação do coração do Pai e de quem é o Pai. E é esse mesmo Jesus Cristo que nos conta uma história aqui, uma parábola em Lucas 15, que nós chamamos a parábola do filho pródigo, ou filho esbanjador, penso que é esse o significado de pródigo, e Jesus conta esta parábola num certo contexto que me toca. Portanto, capítulo 15, Lucas 15, versículo 1 diz: E aconteceu que todos os pecadores, como coletores de impostos e pessoas de má fama, estavam se reunindo para ouvir Jesus. Entretanto, os fariseus e mestres da lei o censuravam murmurando: Este saúda e se mistura a pessoas desqualificadas e ainda partilha o pão com elas. Portanto, estas pessoas que eram os religiosos da altura, os fariseus, estavam ofendidos com Jesus porque Jesus se reunia e Jesus comia, Jesus dava-se com toda a sorte, todo o tipo de pessoas, desde prostitutas, ladrões. Jesus se dava com todos eles porque Jesus os amava. E Jesus dizia claramente que tinha vindo para eles, para aqueles que precisavam de Deus. Imaginem isto. Jesus, que é a perfeita imagem de Deus, ele diz que quem me vê a mim vê o Pai. Deus relacionar-se com prostitutas, com ladrões. Deus, quando chegava ao pé dessas pessoas, não lançava um raio dos céus caindo sobre eles, ou uma tormenta. Jesus chegava ao pé deles e amava-os. Quando trouxeram aquela mulher apanhada em adultério aos pés de Jesus, dizendo o que é que devemos fazer, na lei de Moisés está escrito para fazer isto, para apedrejar, o que é que devemos fazer? E Jesus disse: aquele dentre vós que não tem pecado, que atire a primeira pedra. E todos foram-se retirando, um a um, porque todos tinham pecado. E quando todos saíram e Jesus ficou sozinho com essa mulher, Jesus disse a ela: então ninguém te condenou? E depois disse-lhe assim: nem eu te condeno. E Jesus, sendo Deus, Jesus não tinha pecado.
Isto está escrito na Bíblia. Jesus não pecou. Jesus era aquele que tinha o direito de tirar a pedra. Mas Deus foi misericordioso com ela e disse: vai-te e não peques mais. Portanto, eu acredito que se calhar nem nós teríamos essa graça. Mas Deus foi e é misericordioso. E nós vemos isso em Jesus. Vemos o amor de Deus em Jesus Cristo. Outra passagem que estou-me a lembrar e não estava previsto falar sobre ela, mas houve uns discípulos de Jesus que, em dada altura, quando Jesus não foi bem recebido, penso que foi em Samaria, não tenho a certeza, mas Jesus não foi bem recebido numa certa cidade, foi um pouco maltratado, e houve uns discípulos de Jesus que disseram: Senhor, queres que façamos descer fogo dos céus? E é interessante porque parece que eles tinham esse poder de fazer descer fogo dos céus pela naturalidade com que eles questionam o Senhor se podem fazer aquilo. E eu sei que até há uns discípulos de Jesus que Jesus lhes chamou os Boanerges, os filhos do trovão. Portanto, há muitas coisas que não estão reveladas na Bíblia que nós apenas podemos imaginar o que seria. Mas, pela forma como esses discípulos perguntaram isso a Jesus, parece que eles tinham esse poder. E então eles perguntaram: Senhor, queres que façamos descer fogo dos céus sobre estas pessoas? E Jesus disse assim: vós não sabeis de que espírito sois. E Jesus claramente disse para eles não fazerem aquilo e que eles não sabiam de que espírito eram. Aquela não era a atitude de Deus, de estar a fazer cair fogo dos céus sobre quem estava a rejeitar Deus. Isto mostra o supremo amor de Deus e era isso que eu queria mostrar nesta passagem. Então Jesus depois, em resposta a estes fariseus, conta duas parábolas, a da ovelha perdida e a da moeda ou dracma perdida. E depois a seguir, ainda estando na presença destes homens, diz assim: e Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo reivindicou do seu pai: Pai, dá-me a parte da herança que tem direito. E, consentindo o pai, repartiu a sua propriedade entre eles. Não se passou muito tempo e o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, partindo para terras distantes, e lá esbanjou todos os seus bens, vivendo de forma irresponsável. E é interessante porque este filho, ao pedir a herança ao pai em vida, ele estava quase a dizer: Pai, tu para mim não vales nada, tu para mim não tens nenhuma importância, eu quero aquilo que tu tens e se tiver aquilo que tu tens eu não preciso de ti. E isto é um pouco aquilo que a humanidade tem feito com Deus. Deus, se tu nos deres a tua riqueza e as tuas grandes coisas, nós não queremos saber de ti. E ele foi-se embora, abandonou o pai. Versículo 14 diz: coincidentemente, após haver gasto tudo o que possuía, abateu-se sobre toda aquela região uma grande fome, e ele começou a passar muita necessidade. Por este motivo foi empregar-se como um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o campo a fim de cuidar dos porcos. E isso era uma coisa baixíssima para um judeu. Jesus estava a contar isto a judeus. Cuidar de porcos era mesmo humilhante. Portanto, este filho desceu a uma situação muito humilhante. Versículo 16: ali chegou a ter vontade de encher o estômago com as vagens de alfarrobeira com as quais os porcos eram alimentados. No entanto, ninguém lhe dava absolutamente nada. Foi quando, caindo em si, falou consigo mesmo. E ele disse, penso para si mesmo: quantos empregados do meu pai têm comida com fartura e eu aqui morrendo de fome? Levantar-me-ei, tomarei o caminho de volta para o meu pai, e ao chegar lhe confessarei: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E logo em seguida levantou-se e saiu na direção do pai. Vinha caminhando ele ainda distante, quando seu pai o viu, e pleno de compaixão, correu ao encontro de seu filho e muito o abraçou e o beijou. Vejam só, este pai, o filho, negou este pai, abandonou este pai, foi-se embora para já não voltar. Voltou, o que fez este filho voltar foi a necessidade. Não foi saudades do pai, não foi porque tivesse
carinho para o pai. Não, o que fez ele voltar foi a necessidade. Passou muita fome e pensou, lá estou melhor. Depois caiu em si, não é? E voltou porque também caiu em si. Mas o que fez mesmo ele querer voltar foi a necessidade. E este pai tinha todo o direito de o recusar, de o rejeitar, ou até de o aceitar somente como um dos seus trabalhadores. Agora vais ter que trabalhar porque eu dei-te a minha parte da herança, o teu irmão é dono do resto, tu agora tens de trabalhar, eu dou-te a comida, mas pronto, paciência. Mas não. Se lerem esta passagem vão ver que o pai pôs-lhe um anel no dedo, vestes, matou o bezerro cevado, fez uma festa porque aquele filho estava perdido e foi encontrado. E Jesus, quando contou isto, estava a contar àqueles fariseus que estavam dizendo que Jesus fazia mal em estar com as prostitutas, os ladrões, etc. Portanto, Jesus quis dizer que o Pai, por mais que eu ou tu tenhamos errado e estejamos longe dele, por mais que o tenhamos amaldiçoado ou negado, o Pai está sempre, 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 enquanto tu estiveres vivo, o Pai está de braços abertos para te receber de volta. De coração. E mais, de pôr-te o anel no dedo, dar-te a herança. E foi isto que Jesus Cristo fez. A Bíblia diz que estando ainda nós mortos em pecados e ofensas, portanto há 2000 anos quando Jesus veio, estando nós, a humanidade, mortos em pecados e ofensas, Deus mandou Jesus. E Jesus veio por amor, decidido a morrer numa cruz e dar a sua vida por nós. Para quê? Para que os nossos pecados pudessem ter, há uma palavra em inglês que diz atonement, que é propiciação. Outro dia falarei sobre isso, mas para que pudéssemos ter conexão novamente com Deus, Jesus Cristo derramou o seu sangue e pagou com a sua própria vida para que pudéssemos ter uma forma de voltar para Deus. E isto mostra o amor grandíssimo de Deus. E outra passagem diz: se Deus não poupou o seu próprio Filho e nos deu Ele, como não nos dará com Ele todas as outras coisas? Deus é bom. Deus é extremamente bom. Extremamente bom. É uma coisa que não podemos negar. Jesus falou nisto há 2000 anos atrás, mas nós formos a cerca de 4000 e tal anos atrás, quando o povo de Deus pecou fazendo aquele bezerro de ouro lá no deserto, coisa gravíssima, nem vou entrar nos detalhes, depois podem ler, mas isto está em Êxodo 33. É muito interessante porque Moisés era o homem que falava com Deus face a face, era como que amigo de Deus. E no meio desta situação de Deus ficar irado com o povo e até querer mesmo destruir o povo e fazer um novo povo a partir de Moisés, Moisés intercedeu e Deus teve misericórdia. E Deus disse que ia enviar um anjo, não ia ser Deus já a ir, mas ia ser um anjo com eles. E Moisés, em dada altura, argumenta com Deus e diz: tu me disseste, faço subir este povo, portanto, estou a ler em Êxodo 33, 12, faço subir este povo, mas não me revelaste quem mandarás comigo, quando tu disseste, conheço-te pelo nome e encontraste graça aos meus olhos. Agora, portanto, se me vês com agrado, mostra-me o teu caminho, a fim que eu te conheça ainda mais. Moisés ansiava conhecer Deus. E continuo sendo agraciado com a tua misericórdia. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. E mais para a frente, Moisés diz para Deus, no versículo 18, Moisés então suplicou a Deus: rogo-te que me reveles a tua glória. Isto é um pedido ousado. Moisés, que já falava face a face com Deus, quando às vezes saía da presença de Deus, tinha que cobrir a sua cara com um véu para as pessoas não verem a sua cara a brilhar. Ele pede a Deus ainda mais: mostra-me a tua glória. E o Senhor orientou e disse: farei passar diante de ti toda a minha benevolência. Outras Bíblias dizem toda a minha bondade. E diante de ti proclamarei o meu nome. Então, ao pedido que Moisés diz: mostra-me a tua glória, aquilo que é a chave de ti, aquilo que é o mais espetacular,
E Deus responde-lhe a dizer: farei passar diante de ti toda a minha bondade. E isto marcou-me, esta passagem. Como que a glória de Deus é a sua bondade. Muito interessante. Isto cerca de 400 anos antes. 4.000 anos. Não, acho que é cerca de 2.000 anos antes de Cristo. Suceder tal coisa. Ou Deus revelar-se desta forma, da sua bondade, é a sua glória. E vemos depois quando Deus passa, no momento em que Deus passa por Moisés, diz, e como prometera, passou diante de Moisés proclamando. Portanto, nem foi Moisés que proclamou isto, Deus passou, e diz aqui que passou proclamando, ou foi Deus que proclamou, ou alguma outra entidade, anjo que proclamou e disse: Yahweh, que é o nome de Deus, Deus compassivo e misericordioso, longânimo, cheio de amor, paciente e fiel, que persevera em seu amor dedicado a milhares e perdoa a malignidade, a rebelião e o pecado. Portanto, Deus é fiel para com milhares e perdoa. E depois diz: contudo, não deixa de punir o culpado, castigar os filhos e os netos pelo pecado de seus pais até à terceira e quarta gerações. É interessante, Deus castiga até à terceira e quarta gerações, mas tem misericórdia a milhares. Portanto, Deus é justo, é um justo juiz, também quero falar nisso numa próxima vez, mas Deus é muitíssimo mais misericordioso. Isto é uma coisa que eu noto que no coração de muita gente não está presente, o grande amor de Deus. E eu, nas próximas vezes que falar, eu quero abordar mais este assunto, com passagens específicas, com histórias também de vida, mostrando quão Deus é amoroso. Deus é amor. E nesta época que vivemos, uma época do Covid-19, muitas pessoas lançam que isto é o castigo de Deus. Eu não sei todas as coisas, mas se Jesus Cristo vivesse entre nós neste momento, Ele que foi a suprema revelação de Deus, se Ele vivesse aqui entre nós, aqueles que conhecem quem Jesus Cristo foi, leiam os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Vocês acreditam que Jesus Cristo ia mandar um vírus para castigar? Ele que disse àqueles seus discípulos: vocês não sabem de que espírito são? Isto é para nós pensarmos. Eu acredito que Deus está a ser misericordioso com este mundo. Acredito que o Covid-19 e estas catástrofes que acontecem e as que ainda estão para vir não vão vir por acaso, têm um propósito. O propósito de chamar o filho pródigo a vir à casa do Pai, chamar este mundo ao arrependimento e a voltar-se para Deus. Mas não pensemos, eu não creio nisso, pelo que eu vejo em Deus, que é Deus a castigar este mundo. Deus a castigar. Eu acredito que Deus é bom, pela forma como Ele se tem revelado a nós. Ele é bom. E uma das coisas muito importantes no nosso relacionamento com Deus é que no nosso coração nós precisamos de ter a bondade de Deus bem clara e bem definida, que Deus é bom. E quando nos aproximamos dele em oração, temos de ter esta consciência que Ele nos está ouvindo e que Ele é bom e que Ele vai responder. Quando nós nos aproximamos de Deus com mágoas, com tristezas, com pensamentos: talvez Ele não me ouça, nós não estamos a aproximar-nos em fé, e isto não agrada a Deus. Não agrada. O meu desafio e aquilo que quero nos próximos tempos pressionar e tentar passar é esta ideia de que Deus é um bom Pai. Deus é bom. Deus é amor. Na própria Bíblia há um versículo que diz: Deus é amor. E Deus é amor. E se nós temos noção do que é amor, é por influência de Deus, por influência do povo de Deus, influência das Escrituras, daquilo que nós temos conhecido, é que temos noção do que é amor. Numa sociedade que já não há padrões e não se sabe o que é o certo e o errado, nós temos revelação sobre o que é o amor, e essa revelação vem de Deus. Se Deus não existisse, se Deus não tivesse revelado aquilo que era o amor, nós hoje não teríamos
forma de dizer isto é certo e aquilo é errado. Não tínhamos. Poderíamos dizer assim, isto faz-me sentir bem e aquilo faz-me sentir mal, mas como é que eu posso dizer que isto é que é certo e não aquilo? Há tribos no mundo onde se comem uns aos outros e para eles aquilo é o certo. Podemos vir a chegar a isso no meio do mundo que nós vivemos, no meio da Europa, falando da Europa, do mundo mais avançado, vamos dizer assim, em termos de padrões. Mas acreditem que se a Europa está avançada como está ou esteve, é fruto dos avivamentos que surgiram no norte da Europa. Avivamentos cristãos, país de Gales e outros países onde muitas pessoas se voltaram para o Cristo da Bíblia e Deus agiu no coração daquelas pessoas. Então eu estudei sobre o avivamento de Gales e fenomenal, em que havia cidades onde se alguém perdesse a carteira podia voltar lá passado vários dias e a carteira ainda estava lá, ou alguém tinha a carteira para lhe dar porque as pessoas não roubavam. Havia 2 ou 3 polícias por cidade porque não era necessário mais. Isto 1904, 1905, avivamento de Gales, onde mais de 100 mil pessoas se voltaram para Deus naquele país. Então, sem querer divagar muito, isto é o que eu gostava de deixar. Tinha aqui ainda mais coisas, mas numa próxima vez falarei. Tchau.